Bendito seja o teu nome, ó Deus, por este momento ímpar na vida de Natan e de Camila. Tua palavra diz, ó Deus, que aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar. E nesta noite, ó Deus, sublime, na vida de Natan e na vida de Camila, nós queremos neste momento te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão repouse sobre estes jovens pelo resto de suas vidas. Que caminhem, ó Deus, nos seus santos e retos caminhos. O casamento de Natan e Camila, ó Deus, seja um luzeiro nesta geração apodrecida, em que os valores de famílias, os valores envolvendo, ó Deus, o casamento, têm sido destituídos. Ó Deus, que eles possam brilhar para a glória do teu santo nome. Que a palavra, ó Deus, que será ministrada, encontre lugar especial, ó Deus, em seus corações, assim, ó Deus, como em os nossos corações também. E a graça do Senhor, Deus, continue repousando sobre este lugar e de maneira muito especial na vida de Camila e na vida de Natan. É a nossa oração, Deus, que a fazemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, seu lugar, por gentileza, eu quero ler um texto bastante conhecido e está longe de ser inusitado em cerimônias de casamento. Mas sem nenhuma pretensão, Natan e Camila, eu pedi a Deus para que as palavras, aí sim, sejam inusitadas e encontrem lugar especial no coração de vocês. João capítulo 2, foi assim que João propôs apresentar 7 milagres de Jesus no seu evangelho. E não por menos que o primeiro milagre que João apresenta é o de um milagre numa família, numa casa, num casamento. O texto sagrado diz assim, no capítulo 2, dos versos 1 até o 11: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este milagre deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O texto faz menção, Natan e Camila, a 6 talhas. 6 talhas usadas para purificações religiosas. Talhas sacrossantas que estavam vazias. Jesus mandou enchê-las e transformou-as em vinho. Algo em torno de 500 a 600 litros de vinho em talhas sacrossantas. Estas talhas podem perfeitamente, Natan e Camila, servirem de parábolas para algumas coisas que jamais podem faltar no casamento de vocês. Coisas que vocês não podem deixar de preencher. E é à luz desse texto que eu gostaria de extrair algumas lições sobre algumas coisas que não podem jamais faltar no casamento de vocês. A primeira talha, ou a primeira coisa que não pode faltar no seu casamento e que precisa ser preenchida, e vocês, eu creio, já o fizeram isso, é que jamais permitam deixar Jesus à margem.
A primeira coisa que aquele casal de noivos fez foi convidar Jesus para o seu casamento. A primeira coisa que não pode faltar no seu casamento, Camila, e no casamento seu, Natan, é a presença de Jesus. Vocês sabem, nós sabemos, muitas pessoas se preocupam com tudo num casamento, se preocupam com os detalhes, se preocupam com a comida, com a lua de mel, e é bom que se preocupem mesmo, mas colocam Jesus à margem. Não foi o caso destes noivos. Eles convidaram Jesus. A primeira coisa que veio à mente destes noivos foi trazer para o centro, para o meio, para o seu relacionamento, a pessoa de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Camila, e você, Natan. Num casamento você pode ter tudo. Pode ter uma bela casa, morar num belo bairro. Você pode ter um belo carro, você pode ter um belo carro também. Mas se faltar Jesus, falta tudo. Não pode faltar Jesus no casamento de você, Camila. Não pode faltar Jesus ou Natan no seu casamento, no relacionamento de vocês. Amados irmãos, amigos, parentes de Natan e Camila, pode faltar tudo no casamento, menos a pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus é a certeza de que até a escassez, aquilo que vier a faltar, Ele mesmo assumirá a responsabilidade de preencher. Primeira coisa que não pode faltar no seu casamento, Natan, é a presença de Jesus. Mas é uma outra coisa à luz desse texto que não pode faltar no seu casamento, no meu, do seu pai Ribeiro, da sua mãe também, do seu pai Camilo, é o planejamento. O que não serve de exemplo o casal do texto, eles não perceberam, não planejaram certo de que com aquele número de convidados, certamente o vinho acabaria. Natan, você é o sacerdote, você é o cabeça, cuidado com os negócios, cuidado com os negócios que você vier a fazer. Se planeje, Camilo. Não dê um passo além da capacidade dos seus pés. Muitos casamentos estão falidos porque seja o esposo ou a esposa deram um passo além da capacidade das pernas. A falta de planejamento tem sido uma arma letal usada pelo inimigo para destruir casamentos. Estamos vivendo em meio a uma sociedade consumista, é a chamada sociedade do consumismo exacerbado, é a religião do vazio, é a religião do vazio, em que nada preenche, as pessoas compram, querendo se preencher, mas nada nos preenche, senão Jesus de Nazaré. Se planeja. Pensaram em Jesus, mas não planejaram bem. O casal de noivos, estes noivos que o texto faz menção, não está sozinho, Natan. Muita gente tem Jesus, se preocupa com Jesus, caminha com Jesus, convida Jesus para estar no casamento, mas na hora dos negócios, na hora do planejamento, dão passos maiores do que o alcance das pernas. Isso traz problemas, e problemas agudos, problemas sérios. Mas há uma terceira coisa que não pode faltar no casamento de vocês, nem no meu e nem no seu, que aqui se encontra. É a presença de amigos. Mas não é qualquer amigo, Natan. São amigos com a capacidade de discernir quando os problemas batem à porta. Maria, mãe de Jesus, foi a primeira a perceber que alguma coisa estava errada. A Camila daquele dia não percebeu. O Natan daquele dia não percebeu que uma crise estava se avizinhando antes da lua de mel. Mas vem Maria e percebe de que faltando vinho num casamento, numa sociedade em que a hospitalidade era marca registrada, aquele casamento estava fadado a iniciar, fadado ao insucesso.
O noivo e a noiva seriam para sempre estigmatizados no bairro, em Caná. Olha, eles não atenderam a expectativa, eles não nos trataram bem, faltou vinho, que falta de planejamento. Mas verdadeiros amigos, Natan e Camilo, eles estão presentes na hora da crise. É fácil ter amigos no churrasco, naquela grande casa que um dia você terá. Aliás, já tem, com aquela churrasqueira com capacidade para atender 150 pessoas sentadas. Mas eu não estou falando de amigos de churrasco. Eu estou falando de verdadeiros amigos que estejam com vocês na hora da crise, na hora dos problemas, que antevejam crises. Não pode faltar verdadeiros amigos. Cuidado com os amigos, cuidado com aqueles que vão frequentar a casa de vocês. O sábio diz em Provérbios que na angústia nasce um irmão. O ventre gerador dos verdadeiros amigos são as crises, são os problemas, são as angústias, são as tribulações. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Quem são estes? Aqueles que estão presentes na hora da crise. Não podem faltar verdadeiros amigos, amigos com a capacidade de discernir, de perceber que a coisa não está legal, e que estejam presentes para resolver, ou para ajudarem a resolver as crises, os problemas que certamente virão. Mas há uma outra coisa, Camilo e Natan, que não pode faltar no casamento de vocês: é a gratidão. É estranho que no texto o mestre Sala chega para o noivo e diz: rapaz, você é diferente, você serve o melhor vinho, você é diferente dos outros. Os outros servem o melhor vinho no início do noivado, das celebrações, você não. Você serve o melhor ao final. Você não deixa o final da festa para servir o vinho roto, o vinho surrapa. O melhor você deixou para o final. Agora é interessante, porque o noivo fica mudo. Ele não percebe de que houve intervenção sobrenatural, que houve intervenção de Jesus. Ele abraça para si, Natan, de que de fato ele é que fez aquilo. Alguns casais, Camilo, em tempos de crise, Natan em tempos de crise, gritam a plenos pulmões por Jesus, mas esquecem de agradecer a intervenção do Senhor. Cuidado com a autossuficiência, Natan. Eu sei que você é um jovem inteligente, você vai prosperar para a glória de Deus. Você também, Camilo. Mas não esqueçam de agradecer a Jesus as intervenções. Não há uma palavra do noivo. O noivo aceita como sendo dele aquele feito extraordinário. Rapaz, você é bom demais. Você é diferente de todos. Você serve vinho bom no início e serve vinho melhor ainda no final. E ele deve ter dito: rapaz, eu sou bom mesmo. Eu nem percebi que eu sou bom mesmo. A semelhança deste noivo, emudecido para agradecer a Deus, Natan. Muitos não reconhecem mais as intervenções sobrenaturais da parte do Senhor. Acreditam na força do próprio braço, acreditam nos relacionamentos, no poder político, acreditam no sistema, mas esquecem-se muitas vezes que a intervenção vem da parte do Senhor. Agradeço, abram a boca, e vou repetir mais uma vez, coisa que nunca ninguém me ouviu dizer nesta igreja: a plenos pulmões, gritem: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará na minha vida e através da minha vida. Outra coisa que não pode faltar no casamento de vocês, Natan e Camilo: purificação. É estranho que um casal judeu do primeiro século, com 6 talhas reservadas para a purificação, talhas sacrossantas, que deveriam ser usadas para cerimoniais litúrgicos, estavam vazias, nem uma gota d'água.
Isso é um problema sério, Natan e Camila. Porque alguns casamentos têm falido, porque esquecem-se de purificar, buscarem a santificação. Vocês pertencem a uma igreja cujo lema anual é coragem para ser santo, coragem para ser puro diante de uma sociedade impura. E a palavra diz que o que nos purifica é a palavra de Deus. Jesus olhando para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra. Muitos casais, Camila, se preocupam em ornamentar, em mobiliar a casa, em deixá-la linda, e você tem que fazer isso mesmo. Mas a parte mais linda de uma mobília de servos do Senhor é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Casais que não leem mais a Bíblia, casais que não oram mais, casais mancomunados com o pecado, a semelhança de Ananias e Safira, estavam juntos para as coisas que não prestavam e separados para as coisas de Deus. Talhas secas da purificação. Cuidado com as práticas que vocês levarão para dentro da própria casa de vocês. Cuidado, não abandonem a palavra de Deus, não abandonem o compromisso de serem santos. Aquele casal, 6 talhas, todas vazias, todas vazias. Não significa muitas vezes, Camila e Natan, que o fato de estarmos com Jesus, caminhando com Jesus, ou ele presente numa cerimônia de casamento, que o compromisso com a santificação vai ser mantida para sempre. Quantos num dia como o de hoje não assumiram votos de fidelidade, de pureza, de amor eterno, e com tão pouco tempo os votos diante de Deus foram esquecidos? Não pode faltar, Natan, não pode faltar, Camila, no casamento de vocês, um compromisso com a purificação. Mas há uma outra coisa interessante aqui, já marchando para a conclusão. Não pode faltar no casamento de vocês, Camila e Natan, a cumplicidade. O que eu quero dizer com isso? O mestre Sala manda chamar quem? Manda chamar o noivo. E onde ficou a noiva? Por que o mestre Sala não chamou a noiva e só chamou o noivo? E por que ele se contentou em não chamar a sua esposa? A semelhança deste noivo, Natan e Camila, muitos, em pleno século 21, esposas que não sabem quanto que o marido ganha, esposos que não sabem quanto que a esposa ganha, esposas que não sabem os negócios do marido, esposas que, se ficarem viúvas, e espero que não seja o teu caso, senão daqui a 200 anos, não sabem o que o marido fez, o que vai deixar, se são heranças ou dívidas. Dentro da igreja, Camila. E quando eu digo igreja, eu me refiro à Igreja Batista do Senhor, porque eu espero que aqui não exista casais que não são cúmplices. Na hora da crise, na hora do problema, na hora da alegria, o mestre Sala manda chamar o noivo e a noiva fica, e ele se contenta em estar sozinho. Não se contente nunca, Camila, em ser colocado à margem. Não se contente nunca, Natan, em ser colocado à margem. O casal precisa ser cúmplice. Cúmplice nas coisas do Senhor, cúmplice na hora de resolver as crises, os problemas, as dificuldades. Natan e Camila, 6 coisas que não podem faltar no seu casamento. Eu quero fazer mais 3 considerações e aqui eu encerro. Natan e Camila, mesmo casamento em que Jesus está presente, os problemas visitam e chegam. Eles convidaram Jesus, Jesus estava presente, Jesus foi o primeiro a ser convidado, mas a crise chegou, o problema chegou, a dificuldade chegou. Mas Camila e Natan, uma coisa
é enfrentar as crises de um casamento sem Jesus. Outra coisa é enfrentar as crises do casamento com Jesus, porque com Jesus nós temos uma certeza: nós vamos atravessar a tempestade, nós vamos atravessar as crises, os problemas, porque Ele mesmo vai dar a solução. Estar com Jesus, Camila e Natan, não é uma pólice contra os problemas. Os problemas visitam casais crentes que andam com Deus, servos do Senhor. Mas nós temos uma certeza: eles não ficarão para sempre. Uma outra consideração que eu quero que você guarde aí, viu, Camila, na tapinha do seu coração, na sua também, viu, Natan? Quando Jesus intervém no nosso casamento, dona Francisca, é sempre para melhor, nunca para pior. Quando Jesus age, quando Jesus intervém na nossa relação, não é para destruir, não é para machucar, não é para deixar as coisas piores. Quando Jesus intervém, é por uma certeza para mim e para você: o melhor vinho vem depois. Que coisa extraordinária! Quando Jesus intervém num casamento, não é para destruir, não é para trazer tristeza, é para melhorar. O vinho de Jesus, o vinho que Jesus ofereceu, era de melhor qualidade. Os melhores dias na vida de vocês, Natan, não virão amanhã, depois, vão vir sempre, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. É a palavra do Senhor. Crise sim, problemas sim, mas a certeza de que o Senhor vai intervir. O vinho que Jesus oferece não é um vinho roto, não é um vinho zurrapa, não é um vinho de quinta categoria, é o melhor. A minha oração é que, em nome de Jesus, os melhores dias da vida de vocês sejam sempre na presença de Jesus. Uma última aqui: nosso casamento, Natan e Camila, pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus para pessoas se voltarem para o Senhor. Diz o texto sagrado no verso 11, que depois que Jesus interveio naquele casamento, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Sabe de uma coisa, cara? Muitos casamentos não têm servido para pessoas se converterem e se voltarem para Jesus. Muitos casamentos têm servido de péssimo testemunho. Quando um filho, um dia desses, falou: pastor, eu nunca quero ter um casamento como foi o do meu pai. Ou um outro que me disse: eu nunca quero ser como meu pai. Ou uma outra que ainda me disse: se casamento foi o que eu vi a minha mãe a vida inteira, eu nunca quero me casar. O casamento de vocês, a semelhança do que este foi o casamento destes noivos, que seja um trono, um altar, em que o Senhor leve muitas pessoas a se converter a Ele. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa usar a vida de vocês, o casamento de vocês, como um instrumento de salvação. Que o casamento de vocês levem outras pessoas, como foi o caso de Adriana, a minha esposa, que não teve um referencial de casamento, cresceu uma criança vendo o pai espancando a mãe, vendo a mãe ser perseguida pelo pai com uma faca na mão. E a criança cresceu e disse: esse casamento é isso, eu nunca quero me casar. Mas um dia ela encontrou na igreja casais que viviam uma vida santa, as talhas estavam cheias, filhos no altar, marido no altar, esposa no altar. E ela disse: se casamento é assim, eu quero me casar. E ela acertou em cheio escolhendo o marido.
Jamais falte no casamento de vocês a presença de Jesus. Amigos verdadeiros. Nunca. Não faltem na vida de vocês planejamento sério da vida a dois. Não falte gratidão no coração de vocês. E não falte compromisso com a santificação, com a purificação. Sejam cúmplices na alegria e na tristeza. Jamais se separem, ainda que os dias sejam maus. Os problemas virão, mas Ele está do nosso lado. As crises vão passar. Que o casamento de vocês seja um luzeiro. E assim, Camila, como você encontrou esposo e esposa para dizer eu quero um casamento assim, que o seu casamento inspire esta geração de jovens da nossa igreja. E tudo, minha amiga, para a glória de Deus. E tudo, Natan, para a glória de Deus. Eu quero convidar neste momento o pastor Gilmar, que foi durante muito tempo pastor de caminho. E ele terá neste momento a oportunidade de celebrar esse momento tão especial também, o das alianças. E eu quero convidar a irmã Débora. Irmã Débora, pastor Gilmar, é uma bênção. É uma bênção na minha vida, na igreja e também na vida deles, tanto é que a convidaram para estar aqui. E ela vai louvar ao Senhor neste momento e depois a palavra está com o Senhor. Primeira vez em que eu te vi, não dá pra esquecer. Sol brilhando ali, vi você sorrir sem imaginar que eu te percebi. São momentos inesquecíveis. O mundo para e nasce um grão
vencer. Valeu a pena cada experiência. Crescemos juntos, nada foi em vão. Eu e você. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender. Não é pra nós dois. E vendo o que vier, qualquer situação, com você não há limite. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender. Não há medo pra nós dois. E vendo o que vier, qualquer situação, com você não há limite. A nossa história não acaba aqui. Soltando sonhos pra realizar. Eu e você. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender. Não há medo pra nós dois. E vendo o que vier, qualquer situação, com você não há limite. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender. Não há medo pra nós dois. E vendo o que vier, qualquer situação, com você não há limites. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender. Não há medo pra nós dois. E vendo o que vier, qualquer situação, com você não há limite. Que coisa bonita, na verdade. Bacana. Quem jogou as lágrimas já? Jogou.